Vamos para mais uma aula no período que nós estamos estudando aí a terceira edição, né, do livro da Judite. E hoje nós vamos entrar aí no capítulo 10. Chegamos praticamente metade do livro aí já estudamos. E até o capítulo 9, né, nós aprendemos muito sobre estratégias para iniciar um atendimento com o nosso paciente. A partir do capítulo 10, a gente já entra num processo agora de entrar na como conduzir os atendimentos. Então, acredito que algumas coisas vão se repetir, como nós já falamos, o livro ele repete muitas informações, então essas a gente vai dar uma pincelada, vocês já estão craque aí nessa parte, mas vai nos ajudar. Hoje, provavelmente, a aula vai ser um pouquinho mais curtinha do que as outras, porque o assunto é um pouco mais, um pouco menor, né, que os outros, e também porque a gente tem aí um monte de casos para supervisão. Vamos lá, vamos iniciar. Primeira coisa, né, quando nós falamos de estrutura da sessão, nós pensamos em conteúdo das sessões. Né? Nas supervisões sempre vem, o que eu vou fazer? O que eu faço na próxima sessão? Eu mandei para vocês um material, algumas fotos, para que vocês possam aí dar uma olhada também e depois ir acompanhando. Então, primeira coisa, para a gente decidir o que vai ter de conteúdo para a próxima sessão, as nossas anotações, elas são extremamente valiosas. Principalmente as anotações que a gente faz isso interagindo com o paciente. Então, é muito comum nós da TCC e de outras teorias também, a gente fazer anotações durante a sessão. Óbvio que a gente precisa manter uma postura, né? Eu não vou fazer uma sessão anotando tudo e de cabeça baixa. Então, a gente cria a habilidade, né, de ter uma postura ereta, de anotando e olhando para o paciente, interagindo com ele. A gente vai abreviando, né, para ficar mais curto, só colocando alguns pontos, para que ele possa se sentir parte do processo, parte da terapia, e não excluindo, né? Não sendo excluído porque você só está fazendo anotações. Mas essas anotações, elas vão servir para a gente revisar, né? Tudo que aconteceu e vai trazer mais segurança para o próximo atendimento, tá? Então, o grande X, eu me sinto insegura para esse atendimento, ele é mais difícil, mais complexo, então façam as anotações, tá? Essas anotações, elas vão servir também para você redefinir a sua conceitualização. Porque cada coisa que você anota de uma semana para outra pode fazer a mudança na conceitualização. Tá? Então, isso é muito importante. E para fazer o planejamento das sessões futuras. Então, façam anotações. Principalmente depois que o paciente sai, né? Às vezes a gente termina o atendimento, não dá nem tempo de tomar uma água e já entra no outro. Tenta reservar pelo menos uns 5 minutos para você fazer anotações no prontuário. Mandei uma ficha para vocês que ela ajuda muito para fazer as anotações de forma mais abreviada, desculpa. Ok? Então, anotar. E quando a gente faz anotação, a gente também vai conseguir perceber o que a gente já tem falado em algumas aulas anteriores, são as nossas habilidades, né? Poxa, eu anotei, então eu acredito que o caminho é esse, a hipótese diagnóstica pode ser aquela, vou juntar com aquela informação. Então, a gente vai começar a perceber as nossas habilidades terapêuticas e a nossa capacidade de raciocínio. E aí você fala assim, Lu, o meu neste momento não tá legal. Aí é o momento de estudar mais, fazer novos cursos, continuar numa supervisão, ter conversas com colegas. Eu gosto muito de estar na clínica, porque a gente sempre faz trocas, né, com os colegas, a gente vai aprendendo muito. E alguns profissionais gostam de trabalhar bem isolados.
E isso acaba não trazendo tantos benefícios. E aí você vai olhar assim, poxa, estou tendo dificuldade em tudo isso. Então tem a ver com a minha forma de lidar com esses desafios terapêuticos, e aí eu vou ter que levar para a minha terapia, tem a ver com as minhas crenças, e eu vou ter que trabalhar essas para não influenciar no conteúdo que eu vou aplicar dentro da sessão com o paciente, ok? Então, o conteúdo é uma das questões dentro da estrutura da sessão que nós temos que estar muito, muito, muito atentos. Pensei em conteúdo? Agora eu vou pensar no formato da sessão. Então, a sessão tem início, o intermediário e o fim. Ai, Lu, mas eu vou ter que decorar tudo isso. Com o passar do tempo, você vai fazer isso naturalmente. Lógico, para aqueles que estão começando agora, você pode fazer anotações, a gente sempre fala dos cartões de enfrentamento, deixar lá um post-it, um recadinho. Agora eu vou focar no início, agora eu estou na parte intermediária, estou indo para o fim, até para a gente poder controlar o tempo, né? Porque muitas vezes a gente fica, ai, já está acabando a sessão, não vai dar tempo, eu queria aplicar aquela técnica. A gente consegue fazer isso se a gente tiver isso em mente. Então, vamos, como eu falei, o formato dividido em 3 partes, e a gente vai falar da inicial. A inicial, a gente sempre chega num processo de verificação. Então, oi, João, que bom que você está aqui. Eu já falei, tem um psicólogo lá na clínica, né? Que ele sempre vai buscar a pessoa na recepção, e quando ele vai entrar, a pessoa vai entrar, ele fala, é muito bom que você está aqui. Né? Ele recebe, seja bem-vindo, ele recebe com muito aconchego, assim, os pacientes dele. Então, o paciente chegou, nós vamos fazer uma verificação do humor. Nós temos utilizado a sugestão da Judite, né, que é perguntar como foi a sua semana, quais foram os pontos positivos e negativos, né? Como que está o seu humor hoje? Como está o seu humor em relação à última sessão? Porque lembra lá do conteúdo que eu fiz anotações? Eu sei que na semana passada ele estava muito mal, muito depressivo. Olha, em relação a essa última semana, como está o seu humor? Alguns pacientes, eles vão ter muita dificuldade até de falar nisso. Ah, não sei como que eu tô, né? Então, a gente vai observar isso, e isso vai virar depois uma pauta lá na parte do intermediário. Olha, percebi que você tem dificuldade de avaliar seu humor. Vamos fazer alguns exercícios, vamos falar sobre isso. Mas o paciente que consegue falar, olha, semana passada eu saí daqui mal, fiquei mal a semana toda e ainda não estou bem. Então, a gente já vai avaliar bem no início. Por que no início avaliar o humor? Porque pode ser que esse paciente vai chegar na sessão com uma ideação suicida. Tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente já tinha colocado ali no nosso esquema, né, na nossa preparação, sai do caminho, a gente vai cuidar da ideação suicida do paciente. Daquela dor que talvez esteja sufocante e muito imensa. Então, verificação de humor faz parte do inicial, né? Ali você vai restabelecer um rapport com o paciente. Se é um paciente que toma medicação ou faz uso de algum outro tratamento, a gente vai fazer análise também. E aí, como que foi? Como está a medicação? Né? Você trouxe aquele relatório que a gente faz o controle da medicação? Não, você anotou no seu caderno, anotou na sua agenda. Então, a gente vai verificar, essa semana eu não tomei nada. Isso opa, ele já falou para mim que está a semana inteira triste. E ainda fala que essa semana ele pulou 2 dias do remédio. Tudo isso nós vamos utilizar. E aí nós vamos definir, né, uma pauta, né? O que você quer falar na sua sessão hoje? O que você quer trazer de importante? E pedir e depois a gente vai pedir uma atualização do plano de ação que foi feito na semana anterior. Olha, você trouxe que você quer falar sobre a sua irmã, mas
fizemos uma... Ela coloca nessa ordem, eu, Luciene, normalmente eu faço diferente, tá? Eu primeiro faço a autorização, né? Falo, olha, como foi o plano de ação? Você conseguiu fazer? Como que você se sentiu? Quais foram os pontos positivos e negativos dessa tarefa? Você gostaria de fazer de novo? Ah, tal. E qual é o assunto, qual é a pauta que você quer fazer hoje? No livro, tem um lembrete, eu mandei para vocês também, de perguntas que você pode enviar para o paciente, para ele ir se preparando para a sessão, para quando ele vier de forma mais diretiva. Até porque tem alguns pacientes que são bem prolixos, né? Que falam, para contar que chegou ali na esquina, dá uma volta no planeta. Ah, cheguei na esquina e fiquei parado. Então, a gente também precisa ajudar esse paciente. Então, eu mandei para vocês também essas perguntas. Deixa eu até ver aqui. Página 173, se vocês quiserem anotar aí, para quem tem o livro. Então, vou dar 173, não, 174. Sobre o que falamos na sessão passada, o que era importante? O quanto acredito nas minhas anotações? Que experiências positivas eu tive essa semana? Então, são perguntas que, se ele, toda vez que ele for para a sessão, ele começar a refletir, ele vai ir direto ao ponto. Ele não vai para a sessão e vai... Porque às vezes ele chega e comenta do tempo, do ar-condicionado, do café, do vizinho. E se a gente permite, a gente não consegue fazer a sessão, termina aquela sessão e fala, poxa, não deu tempo de trabalhar tudo que era necessário, e esse paciente não saiu daqui tão confortável emocionalmente quanto ele precisa. Né? Não que a gente não vá falar essas coisas, mas porque pode até ser que ele fale assim, não, hoje a pauta é, vamos falar do meu vestido de noiva. E vamos falar a sessão inteira do vestido de noiva. Mas é dentro daquilo que o paciente propõe. Então, a questão do humor, verificação da medicação e atualização e revisão do plano de ação. Quando a gente fala do intermediário, depois que nós saímos dessa fase, normalmente eu utilizo de 10 a 15 minutos nessa fase inicial, tá? Da sessão. E aí entramos para a intermediária. E aí sim nós vamos dedicar um tempo na pauta que o paciente deixou, no objetivo que foi de maior importância. Pode acontecer do paciente falar assim, então, minha pauta hoje é falar do meu emprego, da minha mulher e do meu vizinho. Então, ele trouxe 3 pautas. Nós vamos perguntar. Dentro dessas 3, que eu entendo que é muito importante para você, qual você acredita que seja prioridade para a gente falar agora, neste momento? E aí, se der tempo, nós falamos das outras. Então, a gente vai ajudar o paciente a começar a fazer escolhas. Né? Determinar aquilo que é o mais importante. É falar do meu vizinho, que eu estou brigando com ele. Então, vamos trabalhar com isso. Ô, Lu, então, oi? Só para, desculpa interromper, o livro da Judite acabou de baixar com a promoção relâmpago agora na Amazon. Tá 87. Legal, hein? Quem ainda não tem, só para isso mesmo. Já aproveitar, né? Então, assim, quando pode acontecer do paciente falar assim, eu não sei o que eu vou falar hoje. Na verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Às vezes acontece, né? Aí nós podemos sugerir uma pauta baseado no conteúdo que nós tratamos na última sessão. Aí você vai lá pegar, olha, eu tenho aqui anotado que na semana passada você estava muito triste por conta do teu trabalho. Você gostaria de continuar, então, nessa pauta? Eu percebi que o seu humor fica instável quando você entra no trabalho, quando você sai fica um pouco melhor. Vamos falar um pouco melhor sobre isso? Você sente à vontade? Então, nós também podemos sugerir. Isso acontece quando ainda a aliança terapêutica ainda está sendo construída. Então, é comum, natural isso acontecer, tá?
quando a gente fala na abordagem orientada para a recuperação, que é o foco agora que a Judite traz, nós perguntamos para o cliente quais os passos ele quer para atingir o objetivo. Então, ele vai trazer, meu problema é com o meu chefe. Aí a gente vai começar. Então, vamos falar de como melhorar e quais passos você pode dar para melhorar a sua relação com o chefe. Aí ele vai falar, poxa, você já está jogando para mim a responsabilidade de resolver, sendo que o problema é o chefe, né? Mas é uma forma de psicoeducá-lo na solução dos problemas, porque ele não está na terapia o tempo todo. Então, ele precisa encontrar essa força de resolver. Na TCC clássica, a gente entraria já com um RPD. Situação, pensamento, sentimento, para depois a gente chegar na conclusão. Não que a gente não possa fazer isso, é mais para vocês entenderem a TCC clássica da TCC orientada para a recuperação, tá? Aí ele, não consigo chegar num objetivo, nem não consigo pensar no que eu posso fazer. Aí a gente vai para o RPD na TCC clássica, tá? Porque tem alguns pacientes que já vão conseguir fazer isso de forma direta. Então, ajudá-los a falar, olha, você tem um problema? Qual o objetivo? O que você quer em relação a esse problema? Em relação a esse problema, como você vai se sentir melhor? Então, nós vamos juntos avaliar. Você falou para mim, então, que se você nunca mais chegar atrasado, sua relação com o seu chefe vai ser bem melhor. É isso? Essa é a solução? É. Então, vamos observar quais são os obstáculos que podem impedir que você consiga realizar esse seu objetivo, esse mesmo que você montou. Eu não colocar o despertador, eu não dormir bem à noite. E aí a gente vai trabalhando ponto por ponto e vendo, tá vendo? Cada ponto é possível de ser trabalhado. É muito natural, né? Vou dar um exemplo simples, né? Sábado eu acordei e falei, hoje eu vou malhar. Aí estava um tempinho sábado, né? Não sei na terra de vocês, na terra do Rafa não devia estar, não. Mas estava um friozinho, eu não tirei o pijama o dia inteiro. Então, houveram obstáculos que eu coloquei. Naquele momento, eu não fiz nenhuma análise. Deveria ter feito, talvez isso me levasse para malhar. Então, é isso que a gente vai ensinar o paciente. Lógico, em questões complexas. O meu objetivo não era trabalhar isso, mas se eu tivesse levado isso para terapia, provavelmente eu ia até analisar, tá chovendo, choveu pedra, não tem problema, vamos malhar. Então, você tem avaliado isso com o seu paciente, né? Quais são os obstáculos? E nesses obstáculos, você vai ter que entrar nos pensamentos automáticos dele. Que vai impedir? Vai impedir porque eu não tenho ninguém que me acorde de manhã. Você precisa de alguém? Quando você fala de alguém que te acorde, quem é essa pessoa? Minha mãe. E o que você pensa se ela não te acordar? Que ela não me ama. Aí a gente vai ir avaliando e vai chegar lá na crença central. Vai falar, olha, você acionou uma crença, vamos tentar colocar agora uma crença adaptativa, né? Então, e vamos vencer esse obstáculo para qual é o seu objetivo? Ficar bem com o chefe. Neste momento que a gente está fazendo, né, essas perguntas, que é um debate socrático, né? Nós vamos estar observando as reações dos nossos pacientes. Isso a gente está no meio da sessão, tá? Emocional, se ele começa a chorar, se ele começa a ficar bravo, se ele dá risada, às vezes de nervoso, se ele dá risada porque ficou feliz que encontrou uma resposta. Comportamento, se ele começa a ficar agitado, se ele começa a roer unha, né? Como ele vai reagir? E até fisiológicas. Tem paciente que fica, de repente, vê uma dor de cabeça, vê uma dor de barriga, vê uma dor, minha coluna tá péssima, né? Acho que vou ter que ir embora antes. Então, tudo isso nós vamos observar e anotar. Não dá para a gente confiar 100% na nossa memória,
né? Porque vai aumentando, né? A meta de cada um aqui é no mínimo 30 pacientes particulares, que nós já conversamos, e aí a gente precisa ter anotações para ajudar. Após essa observação, aí sim que nós vamos fazer uma intervenção. Como eu já tenho o histórico do paciente, já vou ter lá algumas intervenções na manga. Essa semana nós compramos, né, chegou um livro que tem pequenas intervenções, mas intervenções bem interessantes. Não sei se você está com ele, Rê. Se você tiver para mostrar para o pessoal. Acho que o pessoal já tinha esse. O Rafa já tinha até colocado lá no grupo esse livro. Então, se você puder, Rafa, coloca lá de novo, por favor. Mas nós, né, gostamos de papel, né, de livros, chegou essa semana. Estou usando muito o jogo de crença, tem sido uma experiência bem legal com os pacientes também. Aí a gente vai pensar em intervenção. Quando eu faço uma intervenção com o paciente, é importantíssimo apresentar uma justificativa. Por que eu estou aplicando isso em você? Fala, olha, eu percebo que você está com dificuldade de compreender as suas crenças centrais. Vamos usar um jogo hoje? Deixa eu te mostrar e explicar. Olha, eu percebo, e aí você vai justificar para que ele possa entrar em concordância. A gente tem falado muito nisso, o quanto a TCC é participativa, né? O quanto ela faz com que o paciente cresça junto e a gente vai fazer ele sentir aquilo que nós falamos lá na primeira sessão. Nosso objetivo aqui é que você se torne o seu próprio terapeuta, tá? Então, fazer isso junto com ele vai ser muito importante. E vai fazer sentido. Olha, é verdade, eu não entendi a minha crença. Então, essa semana eu vou fazer um exercício de identificação. Ah, eu não tomei o remédio, então eu vou fazer a anotação. Não é simplesmente, ó, vai para casa e toma água. Por quê? Quando? Qual o sentido? Qual o motivo? Tá, ok? Então, e aí a gente, fazendo isso, a gente vai fazer resumos. A gente pode fazer resumos periódicos, tempos em tempos, a gente faz avaliações. Olha, eu percebi que nas últimas 4 sessões você avançou nisso, ou você avançou, mas teve uma diminuição de desempenho nisso, você teve tais resultados. É sempre legal a gente colocar também os dados positivos do paciente, ok? Isso é muito importante. Então, a gente faz resumos periódicos para ele ver a evolução e fazemos um resumo da sessão. Quando a gente percebe que está para terminar, até para a gente poder, sabe, interromper, que às vezes o paciente, ele fala, você fala, como que eu vou interromper ele, que ele não para de falar, já está dando tempo, e o outro paciente já está lá na recepção. Você vai chegar a um período, olha, já estamos próximos de finalizar a nossa sessão, então eu gostaria que você resumisse para mim o que foi importante para você hoje. A Judite, no livro, tem várias sugestões de fala. A minha, da Lu, eu sempre falo para o paciente, o que você vai levar da nossa sessão hoje? E aí ele começa, ele vai fazer, e a gente vai ajudá-lo a resumir. Porque ele pode começar a contar tudo de novo. Então, aí gentilmente, falar, estou te interrompendo um pouquinho, desculpa. Você está dizendo para mim que se você acordar cedo, né, você associou isso à sua crença central, que tem a ver com a sua mãe, que na verdade não é em relação ao seu chefe, nós vamos trabalhar a sua relação com a sua mãe. Ah, isso. Vai chegar um momento que o próprio paciente vai fazer esses resumos. E aí você vai sugerir, você quer anotar o resumo da sessão? Ou no seu caderno, ou no seu aplicativo, ou na sua agenda. E aí você vai ajudando. Olha, é importante você anotar, porque você vai lembrar disso lá na frente. E aí você vai, vez ou outra, pegar o caderno de terapia dele, junto com ele, fazer essas lembranças. E aí a gente já está indo para o final, né? Já a parte final da sessão. Eu vou até na página 184 e 185.
Eu vou ler aqui uma parte do caso que a gente está estudando, do Abe, né, com depressão. Resumo final. O objetivo do resumo final é focar a atenção do cliente nos pontos mais importantes da sessão de uma forma positiva, né? Olha, você hoje prestou muita atenção, você compreendeu, né? Tá difícil para você, mas perceber isso. Você também você também vê se aparece algum problema com o cumprimento do plano de ação. Então, você vai avaliar, olha, tudo bem essa tarefa? Tem algum impedimento? O que vamos fazer? E aí ela traz um exemplo do Abe. Judite, bem, temos apenas alguns minutos antes de terminar. Ela já está encerrando ali a sessão, né? Eu gostaria de resumir o que abordamos hoje. E depois vou lhe perguntar sobre a sua reação na sessão, ok? O Abe responde. Aí a Judite volta. Parece que você se sentiu um pouco melhor essa semana. E isso parece se deve à leitura das suas anotações de terapia, reconhecendo que parte do seu pensamento depressivo não é verdadeiro, sendo mais ativo e dando crédito a si mesmo. Você fez muitas coisas para assumir o controle da sua vida, suas atividades e seu humor. Também está começando a questionar seus pensamentos automáticos e não acreditar neles imediatamente. Dá uma pausa. Estou correta? E aí o Abe fala, sim. Mais alguma coisa para acrescentar nesse resumo que eu fiz? E ele responde, não. Então, existem caminhos para a gente avaliar término da sessão. E eu sempre falo, como você está saindo daqui agora? Né? Você já fiz a pergunta, o que você vai levar? E como você está saindo daqui agora? Estou saindo arrasada. Então, olha, você está muito mal, eu entendo. Então, eu estou à disposição. Se você precisar de alguma coisa durante a semana, você fala comigo. Ah, não, eu estou saindo bem melhor. A gente fica muito feliz quando escuta isso. Então, focar início, intermediário e o final da sessão. Você conseguiu fazer isso, com certeza, para passar para a próxima sessão, e inclusive para você enviar os casos, você vai ver que vai ter muito mais facilidade de você expor. Muito mais facilidade para que você possa conseguir controlar isso. Ok? Então, hoje a aula foi bem rápida. Semana que vem, nós vamos falar no capítulo 11, os problemas na estruturação das sessões. O que pode dar errado? Ok? Então, obrigada, gente.